História de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é considerada, junto com São Judas Tadeu, a padroeira das causas impossíveis, da peste, devido aos seus filhos terem morrido de peste, e também das causas perdidas. Ela é uma das santas mais populares que existe e a cada ano que passa atrai mais e mais fiéis para as comemorações e celebrações pelo seu dia. Santa Rita de Cássia era filha única. Nasceu em maio do ano 1381, nas montanhas em Rocaporena, uma aldeia situada na prefeitura de Cássia, região da Umbria, Itália. Era filha de Antônio Lotti Mancini e Amata Ferri, casal de muita oração e do qual todos gostavam. Não sabiam ler nem escrever, mas ensinaram à filha tudo sobre a fé em Jesus e Nossa Senhora. Eles contavam a ela também histórias de vida de muitos santos e santas, o que muito contribuiu para a sua formação. Vida de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia queria ser religiosa. Todavia, ainda jovem, aos 13 anos, seus pais, já idosos, escolheram para ela um marido, como era costume na época. O marido prometido foi Paulo Ferdinando. Não foi uma boa escolha, pois Paulo era um infiel no matrimônio e tinha o hábito de beber demais, além de ter um caráter iroso e bruto. Santa Rita, habituada ao dever, não opôs resistência e se casou com o jovem oficial que comandava a guarnição de Collegiacone, presumivelmente entre os 17 e 18 anos, isto é, em torno dos anos 1387 e 88. Por causa dele, Santa Rita sofreu por 18 anos, período em que foi casada. Tiveram 2 filhos gêmeos, Gian Giacomo Antônio e Paulo Maria, que tiveram todo o amor, a ternura e os cuidados da mãe, ou educar seus filhos na fé e no amor. Porém, eles foram influenciados pelo pai, que antes de se casar se apresentava com uma boa índole, mas depois se mostrou fanfarrão, traidor, entregue aos vícios, e seus filhos o acompanharam. Mesmo sofrendo, ela nunca deixou de rezar pela conversão do marido. Por fim, a mansidão, o amor de Rita transformaram aquele homem rude e bruto. Paulo se converteu e mudou sua vida conjugal, de tal forma que as amigas de Rita e as mulheres da cidade vinham aconselhar-se com ela. Paulo, embora verdadeiramente convertido, tinha deixado um rastro de violência e rixas entre alguns grupos da cidade. Assim, um dia, ele saiu para trabalhar e não voltou para casa. Santa Rita de Cássia teve a certeza de que algo horrível tinha acontecido. No dia seguinte, ele foi encontrado morto. Tinha sido assassinado. Rita passou por um grande sofrimento ao ver o marido assassinado. Seus 2 filhos, que eram jovens, juraram vingar a morte do pai. Santa Rita, então, pediu a Deus que não deixasse que eles cometessem esse pecado mortal. Logo, os 2 ficaram muito doentes, de forma incurável. Antes que eles morressem, porém, Santa Rita ajudou os 2 a se converterem ao amor de Deus e ao perdão. A graça foi tão grande que os 2 conseguiram perdoar o assassino do pai e morreram. Parece estranho, mas a morte dos 2 filhos de Santa Rita quebrou uma corrente de ódio e vingança que poderia durar anos, causando muito mais sofrimentos e mortes. Depois disso, Santa Rita de Cássia teve a certeza em seu coração de que os 3 estavam juntos
no céu. Assim, tudo tinha valido a pena. Deus coloca Santa Rita de Cássia no convento. Santa Rita, estando sozinha na vida, entregou-se à oração, penitência e obras de caridade e tentou ser admitida no convento agostiniano em Cássia, obedecendo ao chamado que sentia desde menina. As irmãs, porém, estavam em dúvida sobre sua vocação, visto que tinha sido casada, o marido fora assassinado e os 2 filhos morreram de peste. Por tudo isso, elas não queriam aceitar Rita no convento. No entanto, ela não desistiu e manteve-se em oração, pedindo intercessão dos 3 santos patronos. Então, numa noite, Santa Rita dormia quando ouviu uma voz chamando: Rita, Rita, Rita. Ela, escutando essa voz chamando-a, e quando abriu a porta de sua casa, viu 3 homens lá: Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista, seus santos protetores. Eles a conduziram até o convento, que estava com as portas trancadas, e a conduziram até o seu interior. As religiosas que antes haviam recusado Santa Rita, ao acordar, ficaram surpresas de vê-la ali rezando na capela, sendo que a porta estava fechada. Após esse episódio, ela foi imediatamente aceita na ordem em torno de 1441, como serviçal, e mesmo com os afazeres rotineiros, não deixou de orar e chegava a passar horas na frente da imagem de Jesus crucificado. Além disso, também não deixou de visitar os pobres, enfermos e enfrentar muitas dificuldades que a fizeram testar ainda mais a sua fé. Rita viveu ali por 40 anos. Milagres de Santa Rita. A história de Santa Rita foi repleta de eventos extraordinários, e um destes se mostrou na sua infância. São situações que a tradição dos cristãos quis expressar a missão e vocação dela. A criança, talvez deixada por alguns minutos sozinha em uma cesta na roça, enquanto seus pais trabalhavam na terra, foi circundada por um enxame de abelhas. Esses insetos recobriram a menina, mas estranhamente não a picaram. Um caipira, nesse mesmo momento, havia ferido a mão com enxada, estava correndo para ir curar-se, passou à frente da cesta onde estava deitada Rita. Viu as abelhas que rodeavam a criança e começou a mandá-las embora. E com grande estupor, à medida que movia o braço, a ferida cicatrizava completamente. As freiras agostinianas, em dúvida se a vocação de Rita era verdadeira, a superiora mandou regar um pedaço de madeira seca que estava no jardim do convento. Ela deveria fazer aquilo por 1 ano. Rita obedeceu com paciência e amor. Depois de 1 ano, para a surpresa de todos, mais um milagre aconteceu. O galho se transformou numa videira que dá uvas até hoje. Sofrimento de Cristo no corpo de Santa Rita. Uma de suas características é a ferida na testa, causada pela perfuração de espinhos da coroa de Jesus. Milagre atribuído a ela, após ter permanecido orando na frente do crucifixo fervorosamente, pedindo para sofrer junto com Jesus, que ela pudesse sentir um pouco das dores que ele sentiu na sua crucificação. Então, um dos espinhos da coroa de Jesus cravou-se na sua testa, e Santa Rita sentiu um pouco daquela dor terrível que Jesus passou. Essa marca a acompanhou por 15 anos, como símbolo de seu amor e fé, mas também causou-lhe muito sofrimento, uma vez que a chaga ficou aberta e mal cheirosa. As irmãs do convento a isolaram em uma cela, onde viveu isolada das demais monjas, mas nem isso a abalou.
todo o sofrimento era oferecido a Deus. Nesse tempo de provação, ela se autoflagelou com muitas penitências, muito jejum, muita oração, mas nunca deixou de atender os pedidos daqueles que a procuravam pedindo intercessão. E foi uma questão de tempo para que sua fama de santidade se alastrasse. Para Rita, os últimos 15 anos de vida foram de sofrimento sem trégua. A sua perseverança na oração a levava a passar até 15 dias correntes numa cela, sem falar com ninguém, senão com Deus. Além do mais, usava também o cilício, que lhe dava tanto sofrimento, submetia o seu corpo a muitas mortificações. Dormia no chão até que se adoentou e assim ficou até os últimos anos de sua vida. 5 meses antes da morte de Rita, um dia de inverno, com a temperatura rígida e um manto de neve cobria tudo, uma parente lhe foi visitar. E antes de ir embora, perguntou à santa se ela desejava alguma coisa. E Rita respondeu que teria desejado uma rosa da sua horta. Quando voltou a Rocca Porena, a parente foi à horta, e grande foi a sua surpresa quando viu uma belíssima rosa. Acolheu e levou a Rita. Assim, Santa Rita foi denominada Santa da Rosa e dos Impossíveis. Ida a Roma. Em 1450 foi proclamado o Ano Santo e todas as monjas do convento iriam a Roma receber indulgências do Papa. Santa Rita também quis ir, mas devido à sua frágil saúde e a ferida em sua testa continuava mal cheirosa, foi proibida. Então entrou em oração e pediu a Deus que tirasse a ferida temporariamente, apenas para cumprir a peregrinação até Roma. E assim foi, prontamente atendida. Mesmo com dor e doente, seguiu a pé até Roma, onde conseguiu as indulgências. Ao voltar para o convento, a ferida abriu-se novamente e agora haviam mais fiéis pedindo por intercessões diante de Deus. Morte de Santa Rita de Cássia. Após esse episódio, a saúde de Santa Rita ficou mais debilitada e em determinado momento mal se alimentava, vivendo apenas da Eucaristia. Em nenhum momento deixou de ter junto ao peito um crucifixo e no dia 22 de maio de 1447 entregou sua alma a Deus. Santa Rita estava com 76 anos. Sua ferida cicatrizou-se e seu corpo começou a exalar um perfume de rosas, e seu rosto foi tomado por um sorriso de contentamento. Uma freira chamada Catarina Mancini, que tinha um braço paralítico, ao abraçar a Santa Rita de Cássia em seu leito de morte, ficou curada. Santa Rita, antes de fechar os olhos para sempre, teve a visão de Jesus e da Virgem Maria que a convidavam no paraíso. Uma monja viu a sua alma subir ao céu acompanhada de anjos e contemporaneamente os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos, enquanto um perfume suavíssimo se espalhou por todo o mosteiro. E do seu quarto viram uma luz luminosa, como se fosse entrado o sol. Era dia 22 de maio de 47. Santa Rita de Cássia foi beatificada 180 anos depois de sua subida aos céus e proclamada santa após 453 anos da sua morte. Seu corpo não foi sepultado, ficou exposto no oratório e está intacto na igreja anexa ao convento até os dias de hoje. No lugar da ferida apareceu uma mancha vermelha que exala um perfume celestial que encantou a todos. Logo apareceu uma multidão para vê-la. Então tiveram que levar seu corpo para a igreja e lá está até hoje, exalando sua suave perfume que a todos impressiona. Palavras do Papa João
Paulo II no centenário de canonização de Santa Rita de Cássia. Rita foi reconhecida santa, não tanto pela fama dos milagres que a devoção popular atribuiu, à eficácia de sua intercessão junto de Deus poderoso, porém, muito mais pela sua assombrosa normalidade da existência cotidiana, por ela vivida como esposa e mãe, depois como viúva e, enfim, como uma monja agostiniana. Devoção a Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia foi beatificada em 1627 em Roma pelo Papa Urbano VIII. Sua canonização foi no ano de 1900, no dia 24 de maio, pelo Papa Leão XIII, e sua festa é comemorada no dia 22 de maio de todo ano. A primeira igreja dedicada a Santa Rita é erigida no Rio de Janeiro. Foi em 1710. A sua igreja, erigida no centro da cidade, é um importante centro de evangelização. Depois de muitas outras paróquias, capelas foram dedicadas à Santa dos Impossíveis. Todos os santos nos demonstram que a razão primeira e última de suas vidas foi Jesus Cristo, e é só por ele que podemos compreender suas vidas e virtudes. Por isso, eles nos apontam para o centro de nossa vida, a pedra angular da construção da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. No nordeste do Brasil, na cidade de Santa Cruz do Rio Grande do Norte, ela é sua padroeira. Inclusive, lá está a maior estátua católica do mundo, com 56 metros de altura. Santa Rita é considerada a madrinha dos sertões. Em Minas Gerais existe a cidade de Cássia, que Santa Rita também é a padroeira. O seu aniversário é no dia 22 de maio também. Oração a Santa Rita de Cássia. Imediatamente após sua morte, Santa Rita de Cássia já era venerada como protetora contra a peste, provavelmente pelo fato de ter se dedicado em vida aos cuidados dos enfermos de peste, sem contrair jamais a doença. Este foi o principal motivo pelo qual ela começou a ser conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis os vossos pés algumas almas desamparadas, que necessitando de auxílio, a vós recorremos, com a doce esperança de sermos atendidos por vós, que tendes o incomparável título de Santa das Causas Impossíveis e Desesperadas. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorremos, no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o coração dos seres humanos neste momento. Santa Rita de Cássia, todos nós dos mistérios do terço, estamos neste momento humildemente lhe pedindo que envolva a humanidade com vosso amor e zelo, que sempre tivesses aos doentes, para afastar todas as doenças que nos envolvem. Leva os nossos entes queridos para o céu, para doenças tão fatais. Ajude-nos com a vossa proteção e com muito amor. Cura nossos amigos que perderam a saúde e esperam recuperá-las. Envolvei os nossos pedidos em vossos preciosos méritos e apresentai-os a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, nós colocamos em vós
toda a nossa confiança. Por vosso intermédio, esperamos ansiosamente sermos atendidos pelo Pai Divino. Não permitais que tenhamos de nos afastar dos vossos pés sem sermos atendidos. Se houver em nós algum obstáculo que nos impeça de obtermos a graça que lhe imploramos, auxilia-nos para que esses obstáculos se afastem de nós. Ó cara santa, intercedei-vos pela nossa causa, intercedei junto a Deus para que nos conceda a graça de que tanto necessitamos. Apresentada por vós as nossas orações, os nossos pedidos, por vós que sois tão amada por Deus, certamente seremos atendidos. Dizei ao Senhor que nos valeremos desta graça para melhorar as nossas vidas, os nossos costumes, e assim cantaremos na terra e no céu as glórias da divina misericórdia. Santa Rita, advogada das causas impossíveis, intercedei por nós. Santa Rita, rogai por nós.